Seja muito bem-vindo ao Inovativos, o programa aqui da Band News FM dedicado à inovação, programa dedicado ao empreendedorismo digital e a explicar um pouco das transformações pelas quais passa a nossa economia, a economia do Brasil. Programa que vai ao ar sempre aos domingos aqui no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Acesse lá, se inscreva que você consegue ver tanto esse papo quanto todos os outros que a gente já teve aqui no Inovativo, sempre comigo, Alexandre Bentivoli, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Ale? Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Inovativos. E hoje a gente vai tratar de um dos pilares do sistema financeiro do Brasil, onde se transaciona muitos ativos, ações, outros títulos, onde as empresas podem ser financiadas e as pessoas também podem ser remuneradas por isso. Acontece que hoje essa grande instituição vem inovando constantemente e é isso que a gente vai tratar no episódio de hoje. A gente fala muito sobre o sistema financeiro e como a tecnologia vem oferecendo novas possibilidades. A gente fala muito do Pix aqui, já falou no Inovativos muitas vezes. Hoje a gente vai falar em outra vertente, a vertente da Bolsa de Valores, porque o nosso convidado é o Rodrigo Nardoni, ele é vice-presidente de Tecnologia e Segurança Cibernética da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Rodrigo, queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos e queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória pessoal e explicar um pouco desse seu trabalho, de como a tecnologia, como a inovação pode atuar na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, uma instituição tão tradicional, tão sólida, e como isso pode oferecer novas possibilidades. Seja bem-vindo. Legal. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor. Gostei da sua colocação, Vitor, quando você fala que é onde as empresas obtêm seu investimento e as pessoas são remuneradas. Nós costumamos dizer que a Bolsa é o local onde nós promovemos um encontro entre os poupadores, né, e os tomadores, que são as empresas que vêm buscar recursos para financiar os seus projetos. Então, poxa, eu achei que a sua colocação foi veio ao encontro do nosso pensamento. A Bolsa, Alexandre, você falou que é uma empresa já bem consolidada, de muitos anos, né? Estamos ali no centro do mercado financeiro e, de fato, é uma empresa de tecnologia, né? Todos os serviços que nós prestamos na B3, eles dependem de tecnologia. E eu vou começar ao contrário, que ao invés de falar de mim primeiro, se me permite, eu vou falar um pouquinho da Claro. B3. Eu acho que é interessante, porque a B3, é a Bolsa do Brasil, né? Brasil Bolsa Balcão, ela é uma empresa que vai além da Bolsa de Valores. Sim, né, a negociação de ações, de derivativos, todo o processo, né, de liquidação das operações que cursam no mercado, nesse mercado que nós chamamos de mercado de capitais, toda a infraestrutura e os sistemas para que isso aconteça são desenvolvidos e mantidos dentro da B3, mas não somente, né? A B3 hoje, se você tiver um carro financiado, por exemplo, esse carro ele vai ser alienado a um banco e o sistema que cuida disso é o Sistema Nacional de Gravames, que é um sistema bastante interessante para evitar que um carro ou um bem um automóvel seja financiado mais de uma vez, né? Você precisa de uma base que informe a todo o Brasil inteiro que um carro já foi financiado, então ele não pode ser financiado novamente. E o Sistema Nacional de Gravames é mantido, desenvolvido pela B3. Então nós temos um papel também que transcende o mercado de capitais, é uma unidade que nós chamamos de unidade de financiamentos. Temos um banco, não é um banco de varejo, não tem cartão do banco da B3, mas é um banco que nós chamamos de banco de liquidação, é um banco que foi criado para apoiar os nossos clientes, né, nos seus processos de liquidação ali do dia a dia. É um dos principais bancos viabilizadores que nós chamamos de BDR, né, que são as ações americanas ou de outros países que são disponibilizadas aqui no Brasil. Por exemplo, você pode comprar Apple aqui no Brasil, você pode comprar Microsoft aqui no Brasil, né? Então, o Banco B3 vem para ajudar, não é somente o Banco B3 que viabiliza isso, mas é um dos principais. E até uma questão da inovação da B3, né? Porque essas BDRs são um processo recente, né? Uma possibilidade que há pouco tempo se oferece na B3,
Me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei, foram nos últimos anos, né, que passou a ser possível comprar esse papel aqui no Brasil. Você tem razão, eu vou somar que acho que foram 2 inovações na minha visão. Sim, o BDR em si é uma inovação. Há alguns anos atrás, se a gente pegar 10 anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade. Se você tivesse o desejo de diversificar seu portfólio e investir no exterior, você fatalmente teria que procurar alguma entidade do mercado financeiro que te possibilitasse isso, abrir uma conta lá fora. Aí tem questões de impostos, né? Não sei, pessoa física, quando tem ganho de capital lá fora, tem que declarar o imposto de renda todo mês, enfim. E hoje ficou muito mais simples, né? Porque você pode investir numa empresa americana aqui dentro do Brasil, sem ter toda a complicação de imposto. E a segunda inovação é que, mais recente ainda do que a BDR, o lançamento dos BDRs, é o fato de pessoas físicas terem acesso a isso. Porque quando ela foi lançada, somente investidores qualificados podiam investir nesse tipo de ativo, né? Que são investidores que, salvo engano, são investidores que têm mais de R$1 milhão comprovadamente investidos no mercado financeiro. E hoje você pode comprar, qualquer pessoa física pode comprar um BDR. Então, é uma facilidade incrível para quem tem esse desejo, né? E para além da B3, queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Legal. Da minha trajetória, eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu adoro dizer que eu entrei nesse mercado, e eu acho que falo isso em todas as vezes que eu sou entrevistado, porque eu sou muito grato a ela. Eu estou aqui por conta, né, por livre e espontânea vontade da minha mãe, que fez com que lá em Campinas eu entrasse no colegial técnico para estudar tecnologia, onde eu comecei a desenvolver meus primeiros sistemas e usei meu pai como cobaia, né? Meu pai tem uma padaria ainda hoje em Campinas e eu desenvolvi sistemas ali para a padaria do meu pai. E tomei gosto, fiz faculdade, comecei minha carreira no mundo corporativo na IBM do Brasil, lá na fábrica em Hortolândia, e eu comecei a olhar para o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, de fato, é onde a tecnologia é a essência. Hoje, na verdade, naquela época, eu acho que isso era mais verdade. Hoje, eu acho que a tecnologia é a essência em todos os mercados, né? Eu não consigo imaginar um mercado ou qualquer tipo de negócio que hoje funcione sem a tecnologia, né? A gente estava discutindo agora há pouco, até as entregas são automatizadas, enfim, tudo é automatizado. Até a padaria do meu pai hoje, ela é bastante tecnológica, coisa que não era verdade naquela época. Então, naquela época, eu estou falando ali de 1997, 98, eu tomei a decisão de vir para o mercado financeiro, porque eu enxergava que eu tinha que trabalhar num lugar onde a tecnologia fosse a essência. E o mercado financeiro representava isso. Aí eu vim para São Paulo, prestei serviço para o Bradesco por alguns anos, para o Citibank, até chegar na BMF em 2002. Já são 22 anos, desculpa, são 20 anos de bolsa, né? De BMF Bovespa, B3, sempre trabalhando com tecnologia, apesar de durante um período ali entre 2008 e 2010, eu ganhei a responsabilidade, quando BMF Bovespa nasceu, que foi a fusão entre BMF e Bovespa, me deram a missão de montar o PMO, o escritório de projetos da nova bolsa. Mas o escritório de projetos, eu acho que é ainda assim, na maioria das empresas, sempre ligado à tecnologia, né? Nós desenvolvemos os nossos sistemas, e essa é uma parte interessante aqui, que é o que me dá mais paixão pela bolsa. Nós desenvolvemos a nossa tecnologia. Isso é muito legal, né? Nós compramos sistemas, sim, nós temos nossos sistemas administrativos, mas o core, a essência do sistema, somos nós que criamos. Nós temos as ideias, nós desenvolvemos, nós colocamos no ar, nós erramos, nós acertamos, nós corrigimos, nós fazemos. Eu costumo dizer, e tem muita gente que gosta disso, que ali é a Disney, né? A Disneylândia é para quem gosta de tecnologia. Você tem, eu vou falar mais do que a capacidade, você tem o poder de criar. Isso é muito gostoso, né? E a gente tem um leque de tecnologias bastante amplo, né? Desde o mainframe até GPU, que é processador gráfico, né? Eu acho que eu ainda arrisco dizer que são poucas empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia por conta da complexidade e da necessidade. A gente tem dentro de casa, a gente desenvolve as nossas tecnologias. E durante esses 20 anos, essa possibilidade de estar próximo e respirar a tecnologia foi o que me apaixonou na Bolsa, além do clima, além das pessoas, obviamente, e de toda a oportunidade, e também pelo fato de sermos o centro do mercado financeiro. A responsabilidade é muito grande, mas é muito satisfatório estar aqui. Rodrigo, no primeiro bloco, você
passou por alguns pontos muito importantes. O primeiro é que vocês já nasceram com um conceito que é bastante aplicado hoje por plataformas digitais, que é ser esse ambiente de encontro. Você pode ter de um lado restaurante, bar, do outro consumidor, você pode ter um prestador de serviço e o cliente final. Enfim, hoje você tem plataforma de tudo e então Bovespa, agora B3, né, depois que teve a fusão ali com a CETIP, já nasceu com esse conceito. Você também trouxe um outro ponto bastante importante, que é essa tecnologia proprietária, nossa mesmo, do Brasil, até porque também se der algum problema, sabe para quem recorrer, não está lá refém de um monte de terceiros ali. Isso é muito importante para fundos de investimento, pessoas físicas que estão cada vez mais se inserindo dentro desse mercado de capitais. Aí, meu ponto é o seguinte, para além da tecnologia, o que a gente percebe conversando com diversos executivos e vivenciando aqui também o dia a dia do digital, é que o conceito dessas novas empresas que nascem já nessa, digamos, terceira revolução industrial, embora a gente já esteja falando da quarta, a gente está num processo realmente de mudança agora, nesse exato momento, que vai além da tecnologia. Ela tem a ver com processo, gestão, cultura da empresa. Então, em outros carnavais, desde uma padaria até uma loja de departamento, outras empresas de construção civil, não importa qual é o segmento, a gente tinha modelos bastante cartesianos e faseados, né? Como se eu tivesse uma produção de um carro onde em um determinado momento ele recebe a roda, no outro momento ele recebe a tintura, no outro momento ele é entregue, enfim, bem departamentalizado, bastante hierárquico. Eu queria que você contasse um pouquinho desse bastidor também, que não é de tecnologia da B3, para entender como é que vocês estão se adaptando também a esses novos contextos aí envolvendo essa transformação que impacta todo mundo. Legal, Victor. Eu vou dividir em tecnologia e cultura, tá? Processos, pessoas. Só que antes de começar, eu vou compartilhar com vocês aqui um fun fact, que é o seguinte. Você falou, poxa, é importante que a tecnologia seja nossa, porque se der problema, tá tudo aqui, né? Eu conversando com um consultor uma vez, a gente estava absorvendo conhecimento de uma plataforma que a gente comprou espinha dorsal e estava desenvolvendo toda a tecnologia e compramos o código da espinha dorsal porque é nosso, é a gente que tem que desenvolver. Aí eu falei para ele, não, a gente vai desenvolver um programa e eu vou aprender a andar sozinho. Ele falou, não. Você vai aprender a nadar sozinho. Eu falei, é a mesma coisa. Ele falou, não é a mesma coisa. Eu falei, como não? Ele falou, é simples, se você andar sozinho. Se você não aprender, ou você senta ou você para em pé e fica quieto. Se você não aprender a nadar, você vai afundar e vai morrer. Eu entendi. Né? Então eu gosto de dizer que a gente sempre aprende a nadar sozinho. É importante você saber nadar sozinho, senão você vai afundar e vai morrer. Mas voltando para a sua pergunta, né? Olhando para as nossas tecnologias e para a cultura e processos, olhando para esse mundo novo. E eu gosto de usar exemplos para ficar mais claro. Né? E eu vou pegar uma das áreas de negócio da Bolsa, quando eu falo de tecnologia, que é uma área de registros de ativos de renda fixa. Onde nós costumávamos ter uma solução, como você disse, né? Você falou de departamentalizado, não necessariamente departamentalizado, mas aquela visão mais monolítica, aquela visão de, olha, se eu quiser substituir essa solução, eu vou ter que construir uma totalmente nova. Então eu vou levar 2, 3 anos, daqui 2, 3 anos eu volto com uma solução nova e entrego e sabe Deus se vai estar atendendo ainda os requisitos de negócio, porque eu peguei os requisitos há 2 anos atrás. Né? E o mercado vem nos desafiando nesse sentido. Então, o que a gente enxergou é que para a gente evoluir, para que eu consiga fazer frente à concorrência que surge no mercado novo, eu preciso fazer diferente. Eu preciso, usar as novas tecnologias que estão no mercado, e eu acho que a nuvem é uma grande habilitadora para isso. Eu preciso usar uma nova maneira de pensar para se desenvolver uma arquitetura nova,
mas não somente. Talvez eu consiga fazer mais parcerias, usar mais as startups, né? E isso a gente vem fazendo. Então, a minha solução nova, ela não é uma solução única, exclusivamente, onde eu tenho um conjunto de desenvolvedores fazendo. Ela é minha, mas ela pode ter sido desenvolvida pelo meu time, ela pode ter sido desenvolvida fora, eu posso ter comprado uma solução e ter colocado aqui dentro, eu posso ter feito parceria com alguém. Eu acho que esse é o novo modo de pensar. Como eu chego mais rápido ao resultado que eu quero, com todas as possibilidades que as novas tecnologias nos oferecem, né? Eu posso citar até um outro exemplo. Dentro do planejamento estratégico da B3, dados, né? Nós entendemos que dados nós teríamos condições e deveria ter uma relevância maior dentro do nosso negócio e de todo o serviço que a gente presta para o mercado. Nós compramos 2 empresas recentemente. Né, um pouco mais de tempo atrás nós compramos a Neoway, que é de Santa Catarina, e agora, há 2 ou 3 semanas, isso ainda está sendo avaliado pelo CAD, então essa última ainda esse negócio ainda não foi 100% concretizado, porque depende de avaliação de CVM e CAD, isso é muito importante que vá ao ar, inclusive, porque tem esse disclaimer, né, mas faz parte de uma estratégia. Como você avança num novo negócio e ganha relevância de maneira mais rápida. Então, nós compramos as empresas. Eu acho que essa é a beleza que mostra que existe uma maneira moderna de você pensar, trazer o expertise. Porque o que eu acho que boa parte das pessoas não entenderam, eu acho que vocês entenderam muito bem, que agora o elemento rapidez, ela faz parte da equação do sucesso. Você pode ser excepcional, você pode fazer com eficiência qualquer tipo de produto, serviço, mas você precisa ser rápido, porque aí a concorrência também está sendo rápida, e talvez ela sendo rápida, entregando produto mediano, ela vai conquistando o mercado. E aí que entra esse elemento que é o do colaborativo dentro do que você quer se tornar numa competição. Porque antes a gente olhava de maneira muito dicotômica, né? Parecia que todo mundo tinha que fazer de cabo a rabo muito bem uma coisa. Agora, como eu preciso ser rápido, eu tenho que buscar esses parceiros para seguir mais rápido dentro da minha proposta. Os parceiros vão ter também os projetos dele, mas está cada vez mais conectado, né? As empresas estão dando nome de inovação aberta, por exemplo, uma parte disso, que é chamar essas pequenas empresas para auxiliar nesse processo de resolver algum problema dentro da empresa. E eu acho que os cases que você trouxe traz muito, de maneira muito palpável, esse contorno dessa nova chave digital, né? Tá perfeito, Victor. E tem um efeito colateral positivo, né? O efeito colateral positivo é que quando você faz esse tipo de movimento, seja adquirindo, seja estabelecendo uma parceria, você tem acesso a pessoas que têm um pensamento diferente, uma visão diferente, têm um tamanho diferente, uma estrutura diferente, e isso traz provocação para a gente. Né? Você olhar como funciona essa empresa. Por que eles são ágeis aqui? Por que aqui é eventualmente mais rápido? E por que eu demoro? Por que eu tenho esse monte de processo? Por que eu também não posso ser ágil? Por que eu não posso ser rápido? Né? Então, isso coloca a gente num ciclo virtuoso de ser cada vez mais rápido. Né? E aqui eu vou pegar o gancho da palavra rápido que você usou para falar do segundo aspecto, que é o das pessoas. Né? A gente não consegue evoluir sem mudar a cultura, sem mudar os nossos processos, né? Sem ser ágil. Agora, o ágil, a agilidade, ela não pode se resumir a uma metodologia ou a um framework. Você tem que pensar diferente, você tem que se estruturar diferente e você tem que usar a tecnologia para habilitar essa agilidade. Se você não usar a tecnologia, eu costumo dizer que tecnologia ela vem para reduzir a distância entre o que você quer e o resultado. Né? É sempre, em qualquer coisa que você aplicar essa equação, você põe a tecnologia no meio, ela encurta. Né? Eu quero alguma coisa até você põe tecnologia que fica mais rápido. Então, como é que eu habilito a agilidade? Com tecnologia. E aí a gente poderia aqui gastar um tempão falando de como a gente está usando nuvem para poder habilitar essa agilidade. Quais são as plataformas? Você falou de de marketplaces, plataformas. Nós estamos avançando e criando plataformas para empoderar os nossos times. O que a gente quer é que o time não peça nada, que o time faça. Para que o time possa fazer, ele tem que ter tecnologia para isso. Ele tem que ter plataformas disponíveis para isso. Ele tem que ter um conjunto, né? Não uma metodologia engessada, mas sim uma prateleira
cheia de ferramentas. E ele usar quais são as ferramentas mais adequadas para um determinado problema. Então, a gente trabalha muito para ter disponíveis as melhores tecnologias para que os nossos times estejam empoderados para poder criar. Afinal de contas, ele deve gastar todo o sua massa cinzenta ali, todo o seu tempo, sua carga cognitiva para criar novas soluções. Então, isso passa pela cultura, né? Saber entender esse processo e conseguir cada vez mais entregar coisas mais rápidas para os nossos clientes. Acho que essa é a parte da cultura, é a parte de pessoas, né, que vem somado à tecnologia e nos leva para esse patamar. Rodrigo, eu queria falar com você sobre um aspecto da tecnologia que é uma área dominada por homens, né? A gente sabe tradicionalmente, e por uma questão lógica até, na questão de acesso financeiro, muito difícil de algumas populações de baixa renda terem esse ensino, essa graduação, essa capacitação. Queria que você falasse um pouco de acessibilidade, de diversidade, de inclusão, de como vocês trabalham isso na B3. Alexandre, eu acho que esses são dois temas que me trazem, me deixam muito, muito, muito feliz, né? Eu, inclusive, conversei recentemente com todo o nosso time de tecnologia e fiz questão de trazer falar sobre esses dois temas, né? Eu até ali discutindo com todo o time de TI da Bolsa, que são mais de 1.000 pessoas, a gente se dá conta de que, puxa, a gente fala muito de tecnologia, o que é legal, está no nosso sangue, é o que nos motiva a trabalhar ali todos os dias, criar nossa tecnologia, como eu já disse aqui, mas o que a gente vem fazendo para fomentar a inclusão, a diversidade e o item acessibilidade, que eu vou deixar para falar por último aqui, eu acho que tem sido motivo de, modéstia à parte, de bastante orgulho, né? Pelos resultados que a gente vem obtendo. Então, esse ano, a gente conseguiu aumentar em mais de 30% a quantidade de mulheres que estão trabalhando dentro da área de tecnologia da B3. Não sei se vocês sabem, ou se nossos ouvintes também sabem, mas se vocês forem estudar um pouquinho a história de tecnologia, há muitos anos atrás, no começo da tecnologia, talvez 1930, 1940, o mercado era em sua maioria de mulheres, né? Inclusive, as mulheres foram responsáveis por escrever a maioria dos primeiros programas de computadores que existiram, foram mulheres que escreveram, e essa razão de participação foi se invertendo ao longo do tempo, né? E, assim, a gente entende que, puxa, tem valor, né? Vamos trazer as mulheres para trabalhar em tecnologia. Sabemos que hoje se forma muito mais homens do que mulheres em tecnologia, então o nosso desafio se eu quero, né, ter uma diversidade maior, se eu quero ter uma inclusão maior de mulheres dentro de tecnologia, como é que eu faço isso se eu não tenho uma formação? Até porque todas as empresas hoje acho que estão buscando isso, né? Então, a gente entendeu que, puxa, eu preciso formar. Nós desenvolvemos um programa que se chama DEVA, tivemos milhares de inscrições e estamos formando mulheres em desenvolvimento Java, né, com o objetivo de absorvê-las dentro da companhia. Também lançamos um programa chamado Manas da Tech, que abre espaço dentro da nossa área de tecnologia para que as mulheres possam estagiar, né? Então, também tivemos uma adesão incrível e foi tão legal que a gente descobriu o seguinte: tem mais do que estagiários, não são só estagiários, não. Teve mulheres que participaram desse programa que já entraram diretamente como analista, porque elas eram capacitadas. A gente conseguiu ali no nosso processo de conhecimento, de entendimento das pessoas, entender, poxa, essa pessoa ela já tem conhecimento, ela vai além de um estagiário. Então, ela já entrou jogando, o que para a gente foi um resultado fantástico, né? Desenvolvemos também, aí olhando mais para a B3 como um todo, não só para a tecnologia, mas desenvolvemos também um programa de inclusão dos negros no mercado financeiro, né? Levar conhecimento do mercado financeiro para os negros e que também é o nosso objetivo, né? Ou seja, ter mais diversidade dentro de casa. E os resultados desse programa são muito bons. Só para fechar a questão ainda da diversidade, nós fizemos uma parceria com uma empresa e nós conseguimos trazer pessoas autistas para trabalhar no mercado de tecnologia. E essas pessoas são muito boas, né? Exige uma preparação de todo o corpo de gestores, mas a gente passou por isso, a gente se desenvolveu nisso, isso nos dá muita alegria e conseguimos hoje ter essas pessoas trabalhando conosco, produzindo no mercado financeiro, sendo tão felizes quanto nós em levar soluções para todo o nosso mercado de capitais.
E por fim, eu falei da acessibilidade, né? Nós recentemente recebemos o selo da Prefeitura Municipal de São Paulo de aderência às práticas de acessibilidade no nosso site institucional. Na verdade, nós somos além disso, né? Nós levamos as práticas de acessibilidade nós somos mantenedores ali, apesar de ser do Tesouro Nacional, quem desenvolve e dá infraestrutura para o serviço do Tesouro Direto é a B3. Então, o aplicativo do Tesouro Direto, o site do Tesouro Direto é mantido por nós. Então, nós levamos acessibilidade para o site do Tesouro Direto e para todos os sites para clientes, o Bora Investir, que é uma iniciativa de educação da Bolsa, junto com o Hub Educação da B3 também, levamos o item de acessibilidade para todos esses sites. E de todas as empresas que fizeram esse trabalho, a B3 foi a única a ter 100% de compatibilidade com os requisitos de acessibilidade, né? Tem duas pessoas que eu quero aqui aproveitar e agradecer, eu tenho feito isso sempre que posso, que é o Giovanni e o Bruno, que são as duas pessoas responsáveis por esse trabalho dentro da B3, porque eles tinham uma missão, que era levar acessibilidade para o site institucional, ponto. Eles transformaram isso em uma empresa referência à acessibilidade para o mercado brasileiro. E é muito legal quando você começa a conversar com essas pessoas e se inteirar desse tema para entender o quão ignorante nós somos, né? Por exemplo, num site você tem ali a possibilidade da tradução para Libras, né? Que são a linguagem de surdo-mudo. A gente sabe por quê? Não? Você já parou para pensar? A gente descobriu o seguinte: a maioria das pessoas eventualmente não são alfabetizadas para ler. Eles entendem os sinais dos surdos e mudos, mas não entendem, e a gente não sabia disso. Então, assim, mostra que a gente tem muito a aprender. E hoje a gente transformou a acessibilidade não numa obrigação daquilo que a gente tem que fazer nos nossos sistemas. É uma coisa, assim, é um ato de inclusão. E a nossa meta, né, que foi criada pelo Giovanni e pelo Bruno, é que a acessibilidade não seja mais um tema dentro da Bolsa em alguns anos. Ou seja, isso tem que estar aqui, ó, tem que estar no nosso sangue. Né? Ou seja, é algo que está no dia a dia, ele deixa de ser Hoje a gente está aprendendo, a gente quer deixar de estar aprendendo, a gente quer ensinar e a gente quer fazer daquilo estar no nosso dia a dia. Todo sistema, todo serviço, todo produto que a gente criar, acessibilidade já como a gente, né, diz em inglês, é by design. Já está embutido nesses produtos e serviços. E acho que isso e a gente tem a missão também de ser indutor, de levar esse pensamento para todo o mercado. E é isso, Rodrigo. Você disse bem, assim, eu vejo exatamente essa evolução nas empresas mais modernas, recentes, que estão surgindo aí. Até as nomenclaturas, elas estão mudando em virtude dessa mudança de concepção, né? Então, você vai ver responsabilidade social. Não é mais uma questão de responsabilidade. É toda essa estrutura de sustentabilidade, que é o novo nome, que é uma das letras lá do ESG, ela tem mais a ver com a sustentabilidade também financeira da empresa. Porque, de fato, você tem várias externalidades negativas que seu negócio pode promover. Né? Você está produzindo carro, mas você está poluindo. E em algum momento essa conta vai chegar para você e para todo mundo. Então faz parte da manutenção do próprio negócio você ter uma tratativa dessa. O social também agora, do ponto de vista conceitual, pelo menos, porque algumas empresas vendem muito o que fazem, mas na prática é outra história, né? Mas no social, essa questão da responsabilidade, ela deixa de fazer tanto sentido para entrar um papo de competitividade também, de inclusão de novos consumidores, que antes não eram vistos. Hoje eles podem ser vistos, né? E o digital ele vem promovendo isso, porque antes você poderia ter uma estrutura física que você estava limitado a um conjunto de consumidores, que você fala, bom, ali naquele local eu já incluí os consumidores que precisavam. No digital, todo mundo é consumidor. Você não sabe quem que está do outro lado. Então, quando você passa a incluir as pessoas, você está trazendo esse caixa para a tua empresa. Então, é algo que está conectado com lucratividade também, está conectado com eficiência também, né? Mas eu queria falar de voltar para a tecnologia, porque você também é responsável
por segurança da informação ou cibersegurança. E eu vou te falar, eu vivo esse métier dessas novas empresas, mesmo elas sendo digitais, usando as novas tecnologias, é algo que está todo mundo aprendendo, né? Um primeiro movimento que no Brasil as empresas fizeram quando veio o tema foi delegar para o jurídico preparar um monte de relatório para saber o que você precisa fazer para o cliente autorizar você dar aquele tratamento do dado, onde cada dado precisa estar armazenado. Tá, agora do ponto de vista de tecnologia, a gente vê um monte de CTO, né? O cara que é responsável por tecnologia na empresa inteira, assumindo uma responsabilidade a mais, às vezes sem recurso orçamentário e pior ainda, né? Sem pessoas capacitadas em cibersegurança ou prestadores de serviço que você possa contratar para falar, ó, vem me ajudar aqui em segurança da informação. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, não temos muitas empresas, para contar nos dedos as empresas de cibersegurança. Você falou assim, ó, vem aqui me dar uma mão. Aí quando você vai ver, tem uma que está na Ucrânia, outra está na Europa, outra está nos Estados Unidos. Não existe ainda muito esse cenário aqui. Tanto profissionais capacitados em segurança da informação, quanto empresas prestando esse serviço de cibersegurança para outras. Queria que você me contasse aí como vocês que têm também por DNA essa preocupação, porque vocês estão transacionando títulos de todo mundo. As pessoas escolheram lá atrás a Bovespa, na época que era uma associação de bancos ainda, antes da abrir capital e se tornar uma empresa, escolheram a Bovespa como grande centro. Queria que você, e aí sendo o grande centro, tem sempre uma preocupação com a informação do outro. Como é que vocês estão trabalhando esse tema lá dentro? Vitor, esse é um tema bastante sensível. Eu diria que se você me perguntar o que me tira o sono hoje é segurança, né? Porque por mais que a gente evolua, a capacidade dos hackers ou dos invasores de evoluir sempre vai ser maior que a nossa. Então a gente tem que estar 24 horas por dia atentos, né? Se você me permite discordar um pouquinho de você, eu vejo boas empresas de segurança cibernética. Talvez pudesse ter mais, talvez tivesse um leque maior, mas a gente trabalha com um leque bastante interessante de empresas brasileiras nesse mercado. Sim, tem muita gente boa em Israel, tem muita gente boa nos Estados Unidos, como a Mandiant, por exemplo, né, que eu acho que é uma referência americana. Você tem empresas como Cloudflare, como Akamai, enfim. Mas eu não vou citar os nomes aqui para não fazer merchan de ninguém, mas não, faz mesmo. A gente conhece e trabalha com excelentes empresas brasileiras. Como eu disse, é um tema fundamental para a gente, né? Então a gente trata com muita seriedade, muito investimento, um nível de atenção constante. Usamos e nos referenciamos em frameworks internacionais como NIST, por exemplo, IOSCO e outros, e temos ali toda a nossa estrutura de segurança que eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que um dos grandes segredos da segurança é você não contar como é que você está estruturado. Mas, Rodrigo, eu vou te falar, eu fico muito feliz de te ouvir, porque mostra realmente que você está preocupado. Quem está preocupado vai atrás, porque a maioria dos executivos você vai perguntar, até em bastidor, vai falar que está tudo certo. E é um trabalho constante. Né? Você vai ver o programa do Datena aqui, ele está evoluindo também, porque o crime evolui também, está falando de fraude Pix, está falando de um monte de outras coisas, né? Então, se é um trabalho constante, a gente tem que ficar preocupado constantemente para melhorar. Agora, só emendar uma pergunta aqui, para falar desses novos mercados. A gente tem um outro grande mercado de compra e venda, digamos assim, de títulos ou propriedades, que é o NFT. Você tem um outro que é de criptomoeda, você tem um outro que é relacionado à economia verde, créditos e carbono. Como é que vocês veem, como é que vocês estão olhando esses novos mercados que, muito embora
alguns deles, né? Os 2 primeiros, eles não necessariamente precisam de uma centralidade, né? De algum lugar que realmente centralize todas as transações, mas como que vocês estão enxergando esse posicionamento para esses novos balcões aí de negociação? Ok. Vamos falar primeiro então de cripto, né? Ou seja, ativos digitais. Eu vou chamar de ativos digitais, a gente consegue englobar tokens, né? NFT, você tem toda a tokenização. Eu vou falar aqui para ativos não regulados, né? Porque pode ser que existam, e a gente vem estudando iniciativas para tokenizar ativos regulados, né? Por exemplo, uma fração de uma ação. Faz sentido eu transformar a fração de uma ação em um token? Tem mercado para isso? Tem demanda? Não tem? Isso é objeto de estudo da nossa parte. E os não regulados, como você citou, eu acabei de voltar de visita a alguns clientes e visitei uma infraestrutura de mercado financeiro como somos nós, né? Nós somos uma empresa B2B, estamos ali no meio. Visitei uma empresa na Alemanha e eles estão investindo em tokenização de obras de artes e direitos autorais de música, né? Então, o que a B3 está fazendo nesse sentido? Nós criamos uma estrutura apartada, tem um CNPJ diferente, enfim, para desenvolver infraestrutura para esse mercado. Então, nós temos 2 iniciativas principais. Uma, oferecer para os corretores, para as corretoras, né, toda uma infraestrutura. Se essa corretora quiser oferecer para o seu cliente final a possibilidade de comprar e vender um ativo digital, eu posso te oferecer um roteamento das suas ordens, acesso a mercados de liquidez, tanto no Brasil quanto lá fora. Eu posso te oferecer acesso a infraestruturas que ofereçam a liquidação em tempo real daquela transação, né? E também acesso, isso aqui tudo com parcerias, né? Acesso à custódia, porque a custódia é um dos temas mais sensíveis nesse mundo, né? Acho que a gente já viu alguns exemplos de tokens ou de criptomoedas custodiadas, onde o custodiante desaparece e as pessoas perdem tudo. Então é um tema mais difícil, né? Então nós vamos oferecer isso buscando ali dar um selo de credibilidade de B3 para esse mercado, né? E um segundo, aí sim, por um horizonte um pouco mais distante, mas criar plataformas, ter plataformas de negociação, de liquidação e de custódia para o mercado financeiro brasileiro, mas, de novo, não diretamente para o cliente final, mas para os nossos clientes, que são os corretores. Então, essas são as iniciativas que nós temos dentro de ativo digital. Olhando para os outros, como você citou, balcões, né? Você falou de carbono, a gente pode somar energia aqui também, né? Que ainda demanda uma regulação mais forte, uma regulação mais intensa, mas a gente vem trabalhando para oferecer soluções de registro, eventualmente soluções de liquidação de contratos, tanto de carbono quanto de energia. O nosso objetivo é, até mesmo como quando a gente olha para o ESG, né? Os objetivos da B3 nesse campo são: estar alinhado às melhores práticas de mercado, garantir que a gente cumpre essas melhores práticas dentro de casa. 2, fomentar as melhores práticas ESG no mercado brasileiro. E 3, aumentar o portfólio de produtos voltados para esse tema, né? E mercado de carbono entra e vem ao encontro desse nosso objetivo. Então a gente vem trabalhando, vem estudando para desenvolver infraestrutura para viabilizar o mercado de carbono no Brasil. Eu queria agradecer a atenção, a disponibilidade do Rodrigo Nardoni. Ele é vice-presidente de Tecnologia e Segurança Cibernética da B3, explicando um pouco desses passos que a B3 vem tomando, se adequando aos novos tempos, tanto no sentido da segurança quanto no sentido da tecnologia, para oferecer aos usuários que utilizam os serviços da B3 diariamente. São milhares todos os dias, milhões até, que a gente pode dizer. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade aqui no Inovativos. Obrigado, eu que agradeço a você, Alexandre, e a você, Vitor. Espero que essas informações que a gente compartilhou aqui sejam úteis e ajudem os ouvintes. Obrigado. Lembrando que Inovativos é sempre aos domingos no rádio, e também você confere lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Aproveita e já se inscreve lá para ver todas essas nossas conversas aqui do Inovativos e também as principais notícias do Brasil e do mundo. Inovativos, na semana que vem de volta, hein, Vitor? Isso mesmo, e não deixe também de deixar lá o seu comentário lá, que ele é muito importante. A gente fala bastante de dados aqui, a gente quer receber informação de vocês para a gente sempre melhorar. Até o próximo episódio.